O inverno chega e muita gente hiberna, mas o relógio não para. O inverno passa, o tempo não espera. Aqueça seu futuro, comece agora. Vestibular URI, inscreva-se. Olá, amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. E para falar, como sempre, de um assunto extremamente importante e, ao mesmo tempo, preocupante, que é o tabagismo, assim, resumidamente isso, que é um dos principais problemas de saúde pública no momento. Ou seja, continua sendo um dos principais problemas de saúde. E a grande preocupação é o envolvimento de jovens cada vez mais cedo, com o uso, por exemplo, do cigarro eletrônico. Por isso, a Escola da URI vem desenvolvendo há vários anos o programa Preve Drogas, que ganhou repercussão em outras regiões do país. Essa campanha conta com o apoio, desde 2019, do médico pediatra João Paulo Lotuf, mais conhecido como Dr. Bartô, de São Paulo, que está aqui conosco para falar sobre isso. A gentileza de estar presente aqui no nosso espaço. Contamos também com a presença da professora Fernanda Dalmaso Cameira, que é a coordenadora desse programa. Bom, primeiramente, professora, resumidamente nos coloca a respeito do surgimento desse programa. Como é que surgiu e da onde que veio essa ideia, esse projeto, esse programa, enfim. Bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, esse espaço. Estamos aqui hoje com o nosso grande amigo, Dr. João Paulo, grande parceiro desse projeto. Na verdade, esse grande programa que temos hoje surgiu de um projeto de extensão do curso de fisioterapia, através de algumas pesquisas que eu iniciei fazendo há muitos anos já. Então, na verdade, como eu pesquiso trabalhos experimentais assim com animais, eu sempre pesquisei muito, diferentes tipos de tabaco. Iniciei trabalhando com cigarro de palha comercial, cigarro normal, e depois a gente começou a fazer algumas pesquisas com cigarro eletrônico. E eu, como pesquisadora, sempre tinha o sonho de trabalhar com adolescentes, Na verdade, como pesquisadora dentro de um laboratório, eu fico, na verdade, com os alunos, claro, verificando os resultados que a gente busca em função dos trabalhos, mas aquilo me inquietava, assim, que eu teria que ir para fora, eu teria que, na verdade, eu tenho isso muito, a questão de trabalhar com jovens. E aí eu fiz questão de nós começar a pensar na proposta de trabalhar num projeto de extensão em que a gente pudesse levar os resultados que a gente tinha do laboratório para os adolescentes. E aí surgiu, a ideia de montar um projeto de extensão, então, que eu montei através do curso de fisioterapia como professora, então, da universidade a gente tem essa oportunidade. E a partir dali, então, esse projeto foi crescendo, e quando eu resolvi, então, montar esse programa, eu entrei em contato com o Dr. João Paulo Lotufo, que para nós é uma referência no Brasil, e a partir dali a gente começou a planejar ações em conjunto, e aí, há 7 anos atrás, ele veio, para nós iniciarmos esse programa na escola. Então, a ideia realmente foi através de pesquisas que eu iniciei fazendo em laboratórios, e aí acabei estendendo, estas ações de prevenção para a escola. E aí entrou o Dr. Bartô na jogada, aí, que é uma honra contar com a sua presença aqui nesse espaço, e também já agradecendo essa parceria, porque a sua participação como médico pediatra também tem sido extremamente importante na construção de uma nova caminhada, digamos assim, de combate, ou pelo menos de educação nessa área. Então, na verdade, obrigado pela oportunidade, a gente sempre gosta de falar do que a gente faz. E o Dr. Bartô surgiu já há 20 anos, que é um personagem... Um personagem, Um personagem que trabalha aí com as crianças. Por que as crianças? Porque a questão de droga começa muito cedo. Então, 9, 10 anos, nós já temos
crianças bebendo, fumando, maconha, e aí vai por aí afora. E eu, como pneumologista pediatra, entrei na luta do tabagismo. Então, hoje, se não fumo aqui dentro, tem o meu dedinho nessa história também. E aí trabalhamos na Comissão Estadual Pro Ambiente Livre do Tabaco em São Paulo. Depois eu comecei a atender como alcoólico no consultório. Então, jovens não vomitando no banheiro durante a festa, não, em coma alcoólico, internado na UTI. E depois eu comecei a atender surto psicótico por uso de maconha. E aí foi caminhando. Então, do tabagismo, uma doença pediátrica, nosso trabalho ficou álcool, tabaco, maconha, e hoje cigarro eletrônico são doenças pediátricas. Esse é o meu último livro, mas já está atrasado, né? Porque nós já temos aí o celular, os jogos, os games. E o vape tomou conta aí da moçada, do mesmo jeito que o cigarro tomou conta dos jovens na década de 50, 60. Então, a técnica da indústria é a mesma. O marketing, né? Hoje o marketing é indireto, é pela internet, e a gente que trabalha na área acha difícil colocar, né, contra essa enxurrada de notícias a favor, colocar alguma coisa real, né? Então, o Dr. Bartô começou a trabalhar com palestras em escolas, tal, e a gente viu que isso é totalmente ineficaz. Ir na escola uma vez no ano, falar alguma coisa. Então, nós bolamos um programa de treinamento de professores para eles trabalharem a questão de droga durante o ano todo. E aí, tem dois locais onde a coisa é top. Uma é a cidade de Pompeia, cidade pequena em São Paulo, patrocinado pela família Nishimura, que é dono da empresa Jacto lá. E, na verdade, todas as escolas, todas as crianças da cidade, sejam escolas públicas ou privadas, estão dentro do projeto. E nós acompanhamos isso há 4, 5 anos e vamos, esse ano, fazer um levantamento para mostrar que um projeto de aconselhamento breve durante o ano todo diminui a experimentação de drogas entre os jovens. E o outro lugar top é aqui, né? Por causa da minha amiga Fernanda. Então, isso começou aqui de uma maneira simples, mas foi caminhando, né? E estamos aqui depois de longos anos para colaborar com o trabalho dela aqui. A gente estava comentando ontem, né, professora, está fechado o primeiro ciclo, né? Ou seja, o trabalho começou lá no 6º ano e esses jovens estão concluindo o ensino médio. Isso. Ou seja, o que dá para avaliar até agora, então, nesse primeiro ciclo? Então, na verdade, essa semana, né, que nós estamos em grandes atividades, né, e temos aí a vinda do Dr. João Paulo Lotufo, são atividades relacionadas a este momento. Então, é a Semana Internacional de Combate ao Tabagismo, né, alusiva ao Dia aí Mundial Sem Tabaco, que é 31 de maio, e também para nós muito especial, porque nós temos realmente esse fechamento do ciclo, né? Os alunos que estão hoje no 3º ano do ensino médio da URI iniciaram este processo todo no 6º. Então, para nós, é um momento, assim, muito emocionante, né? Porque a gente plantou uma sementinha há 6 anos atrás. Na verdade, há 6 anos iniciou. Então, nós começamos, o Dr. João Paulo veio da outra vez em 2019. Então, o planejamento para todo este projeto, ele iniciou antes, né? Então, a gente fica, assim, muito feliz, né, em terminar este ano de 2026 com este fechamento desse ciclo. Então, e a gente percebe, né, o quanto estes alunos evoluíram, o quanto esses alunos têm informação. Nós até estamos realizando algumas pesquisas, que a gente também faz pesquisas, né, para avaliar a efetividade, né, das ações, e a gente percebe que o nosso aluno da escola básica da URI, ele tem todas as informações relacionadas a qualquer tipo de droga do 6º ao 9º. No ensino médio, a gente também continua informando sobre algumas drogas ilícitas, que cabe a eles já saberem, mas nós trabalhamos muito também a autoestima, o fortalecimento desse jovem, do porquê que se usa droga,
do porquê que eles vão atrás da conversa de amigos que muitas vezes não leva a lugar nenhum. Então nós temos feito durante todo o ensino médio, a gente tem levado pessoas, inclusive psiquiatras, nós temos como parceira a doutora Mariuska, que é professora também do curso de medicina, tem conversado muito com os jovens e a gente tem feito rodas de conversa. Então, o nosso aluno, ele acaba, como ele inicia no 6º ano, ele conhece o programa. Ele já tem as informações. Quando chega no ensino médio, é muito boas as conversas que a gente tem, os diálogos que a gente tem, as rodas de conversa que a gente tem com ele. E eles muitas vezes contam conosco, né? Muitas vezes até para deixar de fumar, porque a gente sabe que o cigarro eletrônico, infelizmente, eles têm usado muito. E eles veem a escola como um local onde eles podem contar, seja a coordenadora, seja uma professora, seja eu que coordeno o programa, né? Então acaba tendo um diálogo muito maior com a escola e também com as famílias, porque a gente traz as famílias para a escola também. É isso que eu ia indagar agora, vou indagar também do Dr. Bartô. O envolvimento dos pais e da escola é extremamente importante nesse momento. Depois eu tenho uma outra indagação também que não posso esquecer, que é o uso das ferramentas virtuais, usar para o lado bom essa ferramenta aí. Então, o que dá para avaliar do trabalho desenvolvido já há tanto tempo? Os resultados? Nós temos, se eu fosse escolher um item, porque eu montei um livro aqui sobre os 12 passos para evitar que a criança entre no vício. Esse aqui, os 12 passos, né? E, na verdade, esses 12 passos, você veja, Alcoólicos Anônimos tem os 12 passos, Narcóticos Anônimos tem os 12 passos. Então, eu resolvi juntar aqui os 12 passos para evitar. E aí diz o quê? Família unida com limites. Limite é uma coisa hoje que falta na educação. Depois é conversar com os filhos, almoçar e jantar com os filhos, e hoje eu preciso acrescentar sem o celular na mesa, né? Mas quando a minha esposa, eu pus esse item, minha esposa que revisa os meus livros, como você vai falar almoçar e jantar com os filhos, você não almoça em casa, chega tarde para jantar, mas no fim de semana nós temos aquela mesa, pizza à noite que a gente faz, todo mundo em volta, então aproveitar momentos, né? Mas o principal passo, depois você tem espiritualidade, depois você tem trabalhos sociais, envolver o jovem em trabalhos sociais, e a família ser um exemplo. Se o pai anda no acostamento quando a estrada está toda parada, o filho vai andar também. Então, o item... O pai é um exemplo para tudo. Exato. Se o pai ou a mãe, se a família fuma, eu tenho 50% de chance dos filhos partirem para as drogas lícitas ou ilícitas. Se o pai não fuma, o pai ou a mãe, né, a família não fuma, eu tenho 2% de chance. Quer dizer, o principal é a família. Se a família bebe, eu tenho 25% de chance dos filhos beberem também. Se a família não bebe, cai para 1%. Então, o exemplo é o principal, a família é o principal. E a gente diz que a escola é a segunda família. Então, a escola tem um papel importante nisso. Então, o que a gente faz é achar a semente na escola, ou seja, aquele professor que é o cara, né, da escola. Nós temos um colega na Escola de Aplicação da USP, que ele é professor de matemática, mas ele é que trabalha a prevenção de droga. Então, muitas vezes eu tenho professores que antes da aula passam um videozinho que está no nosso site do drbartô.com. E esse videozinho de 2 minutos, ele discute 3 minutos, depois ele parte para a aula dele. Então, pessoal, em Pompeia, nós tivemos uma avaliação dos trabalhos dos professores e é emocionante. Tem um livro que se chama, um livreto, se chama O Sumiço do Vovô, porque é para o Fundamental 1, criança, né? Mas é para a família. Então, a professora estava lendo esse livreto, está em inglês, espanhol, português, tudo no site. Então, a aula de inglês pode trabalhar esse livreto, ensinando inglês. E a professora estava lendo esse livreto na classe, ela se emocionou porque era a história dela,
do avô dela que era alcoólatra. Então causou um frição ali na turma que foi muito importante, né? E esse personagem criado é importante porque a criançada, por exemplo, quando eu fui para Pompeia, eles queriam que assinasse o livro deles, né? Queriam conhecer o tal do Dr. Bartô e assim vai. Então, foi uma maneira de começar a trabalhar com a criança, tá? E, na verdade, o trabalho começa antes disso. Se me perguntam com que idade que eu posso falar de drogas, né? Sua neta de 8 anos, por exemplo, na verdade eu digo que a gente tem que começar intraútero. Porque hoje a síndrome de abstinência de droga no berçário do hospital universitário é muito grande. Então o pessoal fica impressionado com a quantidade. Então a criança fica agitada, a criança não mama, a criança perde peso, às vezes convulsiona, a hora que você corta o cordão umbilical, porque você parou o fornecimento de droga. Então eu tive lá um caso gravíssimo de uma criança de 15 dias que morreu no pronto-socorro com uma alta concentração de cocaína na urina. Como é que pode 15 dias? É a mãe, usuária de crack, que amamentou a criança recebeu aquela... Porque a cocaína é uma contraindicação de amamentação hoje, né? E essa criança faleceu. Isso a gente tem visto com muita frequência. Então nós temos que trabalhar muito cedo. Antes da criança nascer, a gente já tem que estar trabalhando a prevenção de drogas. Eu ia fazer uma pergunta aqui, uma colocação, enfim, o que leva o jovem a entrar nisso? Mas pelo que estou vendo, nos levam desde a gestação a uma problemão desses. Então, mais ainda que tem que trabalhar na prevenção. Tem um sinal também que é o seguinte, hoje as doenças pediátricas, você fala muito de transtorno de desenvolvimento, você fala de autismo, você fala de TDAH, isso tudo teve um aumento de diagnóstico violento. Uma das causas disso tudo é a droga durante a gestação. Não é a maior, mas é uma das causas que a gente tem. Então nós temos que trabalhar não só com a criança, é antes, né? Para evitar, por exemplo, síndrome alcoólica fetal. Síndrome alcoólica fetal, você produz um feto com alterações neurológicas violentíssimas e independe da dose de álcool usada na gestação. Então, as meninas estão percebendo que estão grávidas no terceiro, quarto mês. E aí houve grande injeção de álcool, nós estamos aumentando a síndrome alcoólica fetal no nosso meio. E assim vai. Antes da senhora intervir, eu só queria fazer uma colocação que a senhora mesmo me disse. Mas se as jovens estão usando mais o cigarro eletrônico do que os meninos, mais uma preocupação pela frente, né? Na verdade, esses dados que eu passei para ti ontem estão relacionados a um documento, então, que é a Pesquisa Nacional Escolar. Nós temos os últimos dados, que foi em 2024, né, que foi lançado, e realmente nesse documento mostra, né, o quanto nós temos aí o aumento das meninas. Então, hoje nós temos mais meninas ingerindo álcool e mais meninas usando cigarro eletrônico. Né? Então, pela primeira vez, aí, esses dados mostram, né, meninas com uma prevalência, então, maior de meninas do que meninos, né? E, na verdade, a gente percebe, né? Antigamente, a gente via os meninos, né? Mais meninos usuários. Hoje, a gente vê da mesma forma. Então, realmente, esses dados é o que a gente vive mesmo, né? E, na verdade, o que eu ia comentar é que nós fizemos uma pesquisa com os alunos lá da URI e nós perguntamos a eles, né? Se eles tinham pais e familiares que usavam qualquer tipo de cigarro, amigos que utilizavam, e nós percebemos que os estudantes que usam têm família que usa, tem na família usuários e tem amigos que usam. Então isso para nós foi muito assim significativo, essa resposta, né? E aí quem usa cigarro eletrônico usa narguilé, tem mais chance de usar, e quem usa narguilé também usa cigarro eletrônico.
Então, na verdade, o Dr. Paulo fala da família, né? A família é tudo, são os exemplos, na verdade, né? E a gente percebe, assim, que realmente, né? Eu percebo muito pelo energético, né? Nós, no programa, nós iniciamos as nossas falas, inclusive sou eu que falo com as crianças do 6º ano sobre o energético. E as crianças falam que os pais tomam energético em casa e muitos pais oferecem para as crianças. Então, a gente tem feito um trabalho com as crianças, mas a gente está percebendo que a gente precisa chamar os pais para também esclarecer que tem pais que não sabem, tem pais que acham que o energético é como se fosse, né, um refrigerante. Então, assim, quando também é um problema. Quando tu pergunta lá no 6º ano quem toma energético, 90% da turma já tomou e toma energético. É um absurdo, isso não é uma bebida para criança, né? Então, na verdade, a gente tem estudos que mostram aí que a bebida energética muitas vezes é o início, né, de daqui a pouco começar a vir usar outros tipos de droga. E aí mistura com bebidas... E aí mistura, que é o que os jovens fazem, eles acabam misturando o energético. Então isso a gente trabalha depois lá no 9º ano, né, a mistura do energético com a bebida de álcool. E no ensino médio a gente reforça, porque acaba potencializando, né, eles acabam ficando mais tempo acordados e acabam ingerindo mais álcool, né, e depois vem as consequências, né. Então, a gente tem trabalhado, então o primeiro assunto que a gente trabalha com eles é a bebida energética. Tem essa ferramenta aqui, doutor, que ela muitas vezes é usada para o lado ruim, mas ela pode e deveria ser usada para o lado bom. Eu vejo uma campanha contra o feminicídio que já está circulando por aí. Por que não usar essa ferramenta para fazer e desenvolver em campanhas diretamente para as famílias, para os jovens? Assim como as coisas ruins chegam por aqui, as coisas boas também deveriam chegar mais por aqui. O que deveria ocorrer? Envolvimento de autoridades, de líderes da saúde pública? O que a gente pode falar? Veja, essa questão das drogas, tal, ela não está na discussão nacional onde deveria. Então, o país está parado em relação a isso, né? Só para ter uma ideia, 2012, nós estivemos em Brasília, numa audiência pública, para tirar o aditivo do cigarro, as essências, que é a perfumaria do cigarro, que facilita, que diminui a sensação ruim da nicotina. 2012, nós estamos em 2026, e isso ainda está no Supremo, e pediram vista agora, e assim vai. Quer dizer, você demora aqui 10 anos, 20 anos para você mudar uma... né? Agora, existem leis fortes, como, por exemplo, foi ambiente fechado livre do tabaco. Isso funcionou. Isso... Sim. E por que não pode funcionar, por exemplo, a regulamentação do álcool? Porque o lobby do álcool é muito forte. Também. A gente sabe por quê, não preciso nem falar aqui, senão seria processado. Mas a gente sabe como funciona isso. Então, o lobby em Brasília do álcool, então existem 100 projetos na Câmara de regulamentação do álcool. Não é proibir o álcool, mas é regulamentar. Então, você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, você não sai com uma garrafa de cerveja na rua bebendo, porque a criança vai se influenciar com aquilo. Então, Amsterdã, por exemplo, que era tida como o território livre de droga, hoje não é mais. Você tem os coffee shops onde você pode experimentar maconha, mas lá não tem bebida alcoólica. E você tem os cafés, que eles chamam lá, que são os pubs, que tem bebida alcoólica, mas lá não pode maconha. Quer dizer, existem regras. E eu vi a polícia paisana lá atuar 2 vezes, que meu filho morou lá. Então eu fui para lá várias vezes. Você vê a ação da polícia, a regra é cumprida. Então aqui para nós, por exemplo, fui discutir com o governador de São Paulo, que é o atual vice-presidente, a questão, ele falou, não, a questão do álcool já está resolvida, porque nós proibimos de se vender álcool para menor de 18. O problema agora é o crack. Não, o crack é a pontinha do iceberg. O álcool é devastado no país inteiro, né? Então, todos os problemas sociais do município, 80% estão relacionados ao uso do álcool. Então, a gente tem que trabalhar, mas você não consegue, né?
Então nós temos que continuar essa luta. Nós conseguimos com o tabaco, mas aí veio o vapor. E o vapor tomou conta, nós temos que trabalhar tudo de novo. Como é que um país que é proibido produzir, importar e vender o vapor, como é que os jovens têm isso, né? Então é vontade política, não adianta. Então o lobby disso é grande, e aí é a dificuldade que a gente tem. Ademar, acho que é importante também comentar, né, que o nosso programa Preve Drogas, nós temos ações contínuas. Né? Então, o aluno, por exemplo, entra no 6º ano, quando ele entra no Ensino Fundamental 2, nós temos atividades específicas para cada ano. E ele segue até o ensino médio, né? E nós, então, temos algumas ações onde eu e demais colegas entram para conversar nas salas, né? Nós trabalhamos com as turmas, cada turma. Então, por exemplo, se eu tiver que entrar no 6º ano para falar sobre o energético, eu vou entrar 3 vezes, porque nós temos 3 6º anos. E essas atividades, elas são feitas sempre num grupo menor, porque no grupo menor eles participam mais. Eles não têm vergonha de falar, de perguntar, né? Então, a gente vê que isso ajuda muito no processo da informação. E, além disso, nós temos os cadernos do Dr. Bartô, que são cadernos, onde o Dr. Bartô também já publicou, que tem como se fosse algumas aulas preparadas. Na verdade, são aulas preparadas já, que os professores podem trabalhar. E aí nós dividimos durante o início, durante o ano todo, em alguns momentos, por exemplo, no primeiro semestre o professor vai trabalhar alguma aula de matemática ou português. No segundo semestre vai trabalhar educação física e biologia. Então sempre tem alguma temática relacionada a álcool ou tabaco. Então, isso a gente já instituiu na instituição, né? Já é uma cultura. Já é uma cultura. Então, assim, não são só aulas, não são só exposições. O ano passado, por exemplo, a gente fez, em parceria com o programa de pós-graduação nosso, né, algumas simulações para mostrar o que temos dentro do filtro do cigarro. Levamos os alunos lá na medicina veterinária para mostrar fígados de boi em diferentes concentrações de álcool. Acabei nem falando para o senhor, mas foi excelente atividade. Eles conseguiram ver, né, como fica o fígado, e foi muito impactante. E a gente percebeu isso com os alunos da pós-graduação. Então, a gente tem trabalhado com alunos da graduação e da pós-graduação com os alunos da escola. E a gente tem visto que é fantástico, né? E cada vez mais, quanto mais eles conseguem visualizar, às vezes a gente leva eles no anatômico da URI, para eles também poderem ver peças, pulmão, né, com o aspecto de um fumante. E a gente percebe que isso impacta muito. Então, a gente tem feito muitas atividades levando eles para que eles possam visualizar realmente o órgão danificado pelo uso do cigarro. É por isso também que está sendo alterado o nome desse programa de Preve Drogas para Preve Ação? Isso. Tem sentido isso? Isso. Então, a partir dessa semana, nós passamos a chamar o nosso programa de Previação. Na verdade, a gente tem estudado muito o tema, né? O ano passado, eu e mais alguns professores da escola também participamos de alguns cursos e tem se falado muito em consumo de substância psicoativa, né? Então, cada vez menos se fala a palavra, digamos, droga, né? Então, a gente tem visto o quanto é importante chegar no jovem. Às vezes, a palavra droga acaba atrapalhando um pouco o relacionamento para que a gente converse com ele, né? Então, a gente pensou, e como a gente tem feito muitas atividades, assim, muita atividade onde tem ação, né? A gente achou que realmente combina conosco, combina com o nosso programa. Então, a partir desta semana, ele deixa de ser Preve Drogas e passa a ser Preve Ação. Doutor Bartô, já estamos quase encerrando o nosso espaço aqui, mas qual é a expectativa de agora em diante? Eu sei que daqui a um tempo o senhor vai voltar para cá, nós vamos voltar a conversar sobre isso, então nós vamos fazer disso uma novela, viu, professor? Eu acho que o segredo é informação para o jovem e informação para as famílias. O grande problema é que se a gente fizer uma reunião de pais, vão comparecer 10% ou menos, né, de pais da escola, geralmente os pais que não precisam, né? Aqueles que precisam se afastam disto. Mas, por exemplo, houve um acidente em São Paulo, onde o garoto lá, o rapaz, 20 e poucos anos, já estava com a carta suspensa, estava alcoolizada e fez um acidente no túnel Ayrton Senna. E a mãe veio e disse que ela que estava guiando o carro, porque o rapaz não tinha a carta e estava alcoolizado.
Só que houve uma câmera que filmou o rapaz saindo do carro depois do acidente. Então, quer dizer, os pais querem encobrir, em vez de dar limites, né? E punir no bom sentido, orientar seria a palavra mais adequada, né? Mas acho que o grande segredo é isso. Tomara que essas famílias, esses alunos que a gente está acompanhando esse tempo todo, provavelmente na sua vida adulta vão ter uma postura diferente. E isso que nós, como universitários, precisamos documentar para tornar isto uma política pública de Estado. O Estado tem políticas públicas, mas são muito ruins, muito pobres, né? E não chegam a todo mundo. Então, o celular, por exemplo, que tal a gente passar para os pais da escola um videozinho toda semana dizendo que, olha, essa questão do álcool, a questão do cigarro eletrônico, alguns vídeos cômicos, outros mais sérios, depoimentos de pessoas. Quer dizer, uma mãe deu um depoimento que a última coisa que o filho dela levou foi a aliança de casamento dela. Isso choca, né? Mas a gente precisa ouvir. E ouvir não uma vez, a gente precisa ouvir coisas contínuas. Então esse trabalho tem que ser contínuo e persistente. Não é uma palestra que vai resolver alguma coisa. Ok, esperamos que tenhamos contribuído aí com você em casa também e nos ajudem a espraiar esse tema, porque é extremamente importante e preocupante ao mesmo tempo. Grato pela presença aqui, professora Fernanda, doutor Bartô, por favor, volte sempre, mais seguido, né? Sempre tem um espaço reservado aqui para o senhor. A você em casa que sempre nos prestigia, o nosso carinho, o nosso abraço, até o próximo programa.